forma como vamos nos movimentar no futuro começa com as escolhas que fazemos hoje. Vem aí o Mova-se, Fórum de Mobilidade. Um mundo melhor é coletivo. Bom dia a todos, bom dia aí aos colegas, cumprimento todos na pessoa do Miguel Ângelo, a todos os jornalistas aqui presentes. Eu estou achando essa iniciativa realmente sensacional, porque mobilidade urbana, como a professora Érica falou muito bem, é um tema complexo, e aí você precisa atacar essa discussão de uma forma multifacetada e de forma multidisciplinar para você conseguir alcançar algum sucesso nessa discussão. Então, eu fiquei muito feliz de ver esse grupo de especialistas, cada um com uma pegada, cada um com uma, vamos dizer assim, uma vibe, né, de como atacar os transportes, como discutir os transportes. E a minha vibe é bem a questão realmente da discussão regulatória e a questão da formação de parcerias públicas-privadas, né? É uma discussão que eu já faço há algum tempo, desde a época de antes do meu doutoramento, e atualmente eu tive algumas passagens na Câmara dos Deputados como assessor técnico, e recentemente estive como subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória dentro do Ministério da Economia, onde eu coordenei 2 projetos importantes, 2 guias, né? Eu gosto de dizer que eu deixei 2 legados, né, de alguma forma, né? O guia novo de AIR, de Análise de Impacto Regulatório, por causa da redação do novo decreto de análise de impacto regulatório, o decreto 10.411, que é de 2020, mas ele começou a fazer efeito agora, em abril, e o guia de desregulamentação, que ele caminha junto com a ideia da desburocratização, porque uma coisa que é extremamente importante a gente entender no Brasil é que, por mais que nós tenhamos uma questão de legislação já vigente, muito clara, sobre a questão da mobilidade, nós temos isso muito de forma diretiva, o normativo ele é geral, e é bom que seja, e você tem que desdobrar ele na forma de regulamentação, de regulações, de decretos, até mesmo para você conseguir, dentro da particularidade de cada região, você resolver esses problemas. Ou seja, não é porque o projeto de lei 4.881 está parado lá no Senado, que é justamente o plano, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, não é porque ela está parada lá, é que a gente tem que esperar essa legislação sair. Hoje a gente já tem instrumentos suficientes para que, de forma local, a gente possa realmente fazer esse desdobramento regulatório para a gente resolver esse problema. Como muito bem colocado pelos colegas anteriormente, Goiânia vive uma série de problemas, como todas as cidades, já deixou de ser um problema de metrópoles, eu acho que até médias cidades já vivem o problema de mobilidade urbana antes do coronavírus. Nós tivemos também um problema que acentua em Goiânia, que é a questão de sermos uma região metropolitana, ou seja, nós somos 13 municípios degladiando por como vai ser a mobilidade urbana e cada um pensando de uma forma diferente, como que nós vamos resolver isso. E somado a tudo isso, nós temos a questão de que a regulação sobre o transporte urbano ele já era contestada, já era ultrapassada antes do coronavírus, que era o grande resultado de nós termos aí sistemas de transporte tão precários dentro da nossa região metropolitana, e algumas soluções foram propostas, mas de forma muito paliativas, sem de fato uma resolução de fato dos problemas regulatórios que envolvem isso, e isso envolve também a questão de participação da iniciativa privada, quais serão os projetos que nós vamos priorizar. Então, tudo isso daí realmente foi deixado de lado antes mesmo de que a pandemia surgisse. O que a pandemia fez, na verdade, foi só desnudar um problema que já era existente, porém, nós vamos ter um retorno muito mais complexo. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é um lugar que a gente fala muito de mobilidade urbana, né? Por exemplo, pegar a cidade de Nova York, já se fala muito aí que já era, todo mundo falando do metrô de Nova York, essas coisas e tal. Você teve uma redução de 55%, foi pior do que no Brasil. Então, lá eles até estão pensando se vai existir, né? Enquanto a gente está aqui pensando em repensar o nosso sistema de transporte, os caras lá estão na dúvida se vai voltar a existir, né? Transporte urbano coletivo. Então, são problemas que precisam ser enfrentados porque são problemas globais. Hoje, como eu falei, todas as grandes metrópoles enfrentam esses problemas
E para mim é uma grande honra poder participar dessa discussão aqui, porque temos uma chance, nós estamos passando por um momento histórico importante de poder Goiânia ser um centro de discussão, um centro de proposição de soluções para esses problemas e ser reflexo para outras cidades. Eu me lembro, quando era garoto, se falava muito bem do sistema de transporte de Goiânia, como ele era exemplar ao lado do sistema de Curitiba, e hoje, infelizmente, tanto Goiânia como Curitiba se deixaram perder aí não modernizaram os sistemas, né? Esqueceram de que a vida continua, de que as cidades elas mudam, que os hábitos das pessoas mudam, e aí a questão de mobilidade urbana, ela realmente foi se perdendo, porque a cidade vai crescendo, você vai tendo aí, como a professora Érica falou, o espraiamento da cidade, você vai ficando cada vez com linhas maiores, mais longas, e aí a gente tem um sistema só baseado em tarifa, isso aí de fato não vai funcionar, e aí muitas soluções surgem, porém poucas são de fato aplicáveis, né? Muito bom, eu queria muito bem não poder depender do carro, meu sonho de consumo era não precisar depender do carro, mas infelizmente não é uma questão só da discussão de mobilidade, é uma questão também do espaço físico da cidade. A cidade como ela é feita, a urbanização da cidade como ela é feita, então às vezes eu até me pego, às vezes, discutindo questões de urbanismo. A pessoa fala assim, Adriano, pô, mas você é economista, você está discutindo questões de urbanismo, porque sim, porque transporte, mobilidade urbana não é a atividade principal da cidade, é uma atividade meio, transporte é uma atividade meio. Né? O objetivo nosso não é... E eu vejo que é um pouco do problema das regulações, né? As regulações, elas pensam muito no transporte, vamos resolver o problema do transporte, não tem como, porque você tem que pensar na cidade como um todo, né? A cidade que nós queremos, um resultado do planejamento da cidade que nós queremos, do pensamento que nós queremos para a nossa cidade, uma das pontas importantes dessa discussão é como será a mobilidade da cidade que queremos. Não tem como a gente estar pensando em mobilidade aqui e nós temos outras pessoas discutindo de forma totalmente alheia à questão da mobilidade, a questão, por exemplo, do uso do solo, por exemplo, da questão de surgimento de loteamentos, altura de prédios. Então, toda essa discussão tem que ser feita em conjunto, porque é uma discussão multifacetada e vai ser muito bom participar aqui dessas discussões com os nossos colegas especialistas e principalmente com vocês que dão voz, né? A gente tenta fazer um monte, né? Publicamos artigos, fazemos podcast, publicamos livros, mas quem realmente dá voz e faz com que essas ideias cheguem à população é realmente a imprensa, que é algo muito importante para o Brasil. Muito obrigado aí, pessoal. Nem sei quanto tempo eu falei, se eu estourei ou se eu não estourei, mas obrigado aí pelo tempo de vocês, fica à disposição.